Hoje a mensagem vai ser sobre cura. Amém? Cristo, aquele que cura. Em Isaías 53, verso 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, queridos? Nesse primeiro momento, eu quero trazer para vocês quem é aquele que nos cura. Quem é a pessoa? Sabemos, como essa passagem que o profeta Isaías diz, que essa pessoa tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, não foi vontade de Deus, não é vontade de Deus que andemos enfermos. Amém? Jesus, essa pessoa tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Amém? Fora que ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Não é seremos sarados. Um dia, quem sabe, se for vontade do Senhor ou não. Mas legalmente, dentro da legalidade do Evangelho, nós fomos sarados. Pela obra do Calvário, pela obra de Cristo Jesus. O sacrifício lá naquela cruz, lá naquele monte Gólgota, quando Jesus estava ali sofrendo, ele estava ali, levando sobre ele cada uma das nossas necessidades e das nossas enfermidades. Não existe, pessoal, uma brecha para dizer, o câncer não está aqui dentro. Tal doença, a AIDS não está aqui dentro. Não, queridos, ele falou que todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si tudo. Amém? Você crê nessa palavra? Isaías 61, ele levou sobre si. Em Isaías 61, verso 1, diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Quantas pessoas nós não conhecemos que estão presas dentro de enfermidades, algemadas, cativas, com certas enfermidades. Mas o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Messias que veio e andou sobre esta terra, levou sobre si cada uma das nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. É pela obra de Cristo que eu e você somos sarados. Então, quem levou sobre si foi Cristo. Ele pagou um alto preço para que você e eu ande em saúde divina, ande em cura. Amém? Vamos abrir lá em Atos capítulo 10. Atos 10, 37. Aleluia. Atos 10, 37 diz assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo quem? Fazendo o bem e curando a alguns. É assim que está escrito? Todos. E andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Amém, queridos? Jesus andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos. A todos, porque é a vontade de Deus, porque Deus estava com ele, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré para fazer a sua gloriosa obra. E um dos sinais que acompanha a salvação, que acompanha o milagre da salvação, é a cura divina. Então, quando pessoas são salvas, quando pessoas ouvem o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho traz saúde, esse Evangelho traz cura. Jesus pregava e as pessoas eram curadas, as pessoas eram salvas. Amém, gente? Em Mateus capítulo 13, eu convido vocês a abrir comigo. Mateus capítulo 3, verso 16. Vejamos só, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Jesus andou debaixo do Espírito Santo, fazendo o bem. Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo, e a partir deste momento, quando ele inicia o seu ministério, as pessoas são salvas, as pessoas são libertadas, as pessoas são curadas, a vida delas são transformadas pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Não é à toa que quando a gente vê o capítulo 4 de Mateus, verso 23, diz assim, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades do povo. Amém? E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus é aquele que cura, queridos. A vontade de Deus é curar a todos. Amém? Mateus capítulo 8. Vamos ver a manifestação dessa vontade do Senhor, que é curar. Mateus capítulo 8, verso 1, diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Jesus, se quiseres, podes purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém, queridos? Senhor, você, se quiser, você pode me curar, Senhor. Quero. Olha a resposta de Jesus. Quero. Fica limpo. Amém, gente? Qual é a doença que você pode estar sofrendo na sua vida? Pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade emocional, seja ela qual for, apresente a Deus. Senhor, eu estou aqui com esse sofrimento. Eu sei que Tu podes e que Tu queres que eu seja curado, porque em Cristo Jesus Ele levou sobre si todas as enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e eu sou curado. Não é porque eu tenho soberba dentro de mim que eu falo, não. É porque foi Jesus que comprou um pacote chamado salvação, e nesse pacote chamado salvação havia algo chamado cura divina, e ela se manifestou sobre Jesus Cristo e sobre cada um de nós, queridos. Andamos em cura.
podemos andar em cura, em saúde divina. No verso 5 do mesmo capítulo, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa. Jaz é o verbo morrer, praticamente. Então, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus não titubeou, papai, não sei. Eu vou aqui orar a Deus, se é vontade de Deus que eu vá lá até o seu rapaz e curar ele. Jesus disse, eu irei curá-lo. Amém, gente? E ele diz, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será o que, gente? Curado. O centurião creu naquilo que Jesus falou. E creu assim mais ainda, porque não precisa você ir até lá. Basta que você declare uma palavra, que ele será curado. Verso 9, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. E o meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Olha só que coisa maravilhosa. Olha que coisa, a fé da pessoa, quando se conecta com aquelas palavras que Jesus falou para o centurião, como ela traz um poder grandioso. Veja, Jesus lançou uma palavra, eu irei curá-lo. A fé do centurião disse, não precisa você ir, basta apenas uma palavra sua. Amém, gente? O que é que você passa que Deus não pode curar? Quer mais algumas provas? Vamos lá. Verso 14 do mesmo capítulo. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantando e passou a servi-lo. Olha só. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com uma palavra, expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Tem mais alguma sombra de dúvida de que a vontade de Deus é curar? Eu acho que não. Mateus capítulo 9, verso 27. Diz assim: partindo Jesus dali, surgiram-lhe 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isto? Credes que eu posso fazer isto? Qual foi a resposta deles? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém os saiba. Olha só que outra passagem poderosa. Jesus pergunta aos cegos: vocês creem? Vocês creem que eu posso fazer isso? Amados, vocês creem? Vocês creem? Não
creio, gente. Temos que crer. Olha só quantas provas nós estamos vendo que a vontade de Deus é curar. Olha o verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Que maravilha, né? Agora você pode pensar o seguinte: Igor, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, né? E nós? Vamos lá. Mateus capítulo 10, verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para o que, pessoal? Curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Era Jesus que podia andar nisso, porque Jesus era o Filho de Deus. Mas o próprio Jesus reúne os seus e disse: ei, eu estou dando vocês a autoridade para expelir demônios e curar a toda sorte de enfermidades. Podemos, queridos, em Cristo Jesus, Ele nos outorgou, Ele nos deu, Ele nos capacitou com a autoridade dEle para fazer as mesmas obras, até maiores. Se pegarmos Mateus 28, Mateus capítulo 28, verso 18 até o 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há sombra de dúvidas que Jesus nos deu um poder. Jesus nos deu uma autoridade. E essa autoridade, ela vem com este poder de curar. O nome de Jesus. Amém? No o livro de Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, a partir do verso 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém, gente? Você é usado para curar pessoas, debaixo da autoridade que Jesus te deu, não para a glória sua, mas para a glória dele. No nome de Jesus, onde tem todo o poder, você pode utilizar este nome que está revestido de autoridade e declarar sobre a vida de qualquer pessoa, e ela, em nome de Jesus, ficará curada, queridos. Não é um evangelho de utopia, é um evangelho de realidade. Nós vimos que Jesus curou a todos que chegaram a Ele. E esse mesmo poder e essa mesma autoridade foi revestida sobre a tua vida. Amém? Lucas capítulo 10. Quando ele dá a missão aos 70, no
A partir do verso 1, ele reúne 70 e manda de 2 em 2. E no verso 9 do capítulo 10 de Lucas diz assim: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. No versículo 19 do mesmo capítulo, diz assim: eis aí, vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Gente, olha só que poder que Jesus investiu sobre a nossa vida. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. E a enfermidade é uma obra de Satanás. A doença é uma obra de Satanás. E ela deve ser desmanchada por meio de nós, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém? Atos capítulo 3. Hoje a gente está abrindo a Bíblia, né? Lembrando que todo este poder e esta autoridade foi dado, foi legalizado sobre a nossa vida. Amém? Se a gente relembrar um pouco o que fala lá em Atos 1, Jesus pede para que os discípulos fiquem ali reunidos ainda em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. Veja que a obra de Jesus só acontece após o batismo nas águas, com um revestimento que vem do alto dos céus. Da mesma forma, a obra da igreja, ela tem seu início mesmo a partir da descida do Espírito Santo, onde há uma ousadia muito forte entre os discípulos de Jesus Cristo. E é muito interessante que em Atos capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Olha só, mais uma prova de que Jesus deu autoridade para a igreja, deu para nós, o Pedro sendo usado pelo Senhor aqui nessa passagem. Amém? Indo mais à frente, verso 16, o Pedro, após esse acontecimento, ele faz um grande discurso no templo, e no verso 16 ele diz: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde, o que, amados? Perfeita na presença de vós, de todos nós. Amém? Saúde perfeita. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, verso 32.
Diz assim: passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha que coisa mais poderosa, queridos. Como a cura ela é um sinal da salvação. Está ali acompanhado, todas as pessoas ficaram maravilhadas. E a partir daquele momento, aquele momento ali da cura foi um grande evangelismo para todas as pessoas. E as pessoas se converteram ao Senhor. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Amém. Verso 36 do mesmo capítulo. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estavam com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se do joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Ufa! Amém, gente. A vontade do Senhor é curar. A vontade de Deus é curar a todas as pessoas. E você está me ouvindo, eu também. Podemos ser usados pelo Senhor como instrumentos para curar pessoas. E esse ato, e esse acontecimento, essa ocorrência de pessoas serem curadas pelo nome de Jesus Cristo, é um sinal de salvação para as pessoas. É um sinal que chama as pessoas e mostram o poder de Deus. Deus investiu poder em Cristo Jesus e toda a autoridade que foi dada a Jesus Cristo, Ele também outorgou a mim e a você. Amém, gente? Então, nesse momento, eu quero que a gente feche os nossos olhos. Eu vou te dar uns minutos aí para você orar pela sua vida ou a vida de alguém que esteja sofrendo de algum tipo de enfermidade. E com ousadia, no nome de Jesus Cristo, vamos pegar aquilo que nós aprendemos essa noite e colocarmos em prática. Amém? Para encerrar, lá em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, tendo trajado, não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sob o madeiro os nossos pecados,
nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Pelas chagas de Jesus nós somos curados. Vamos declarar essa palavra sobre a vida, sobre a nossa vida ou sobre a vida de pessoas que nós temos contato. Pai querido, te damos graças por tudo aquilo que nós ouvimos essa noite, Senhor. Sabemos que a tua vontade é que as pessoas sejam curadas. Jesus, tu curaste a todos aqueles que chegaram até a você. E tu podes, Senhor, curar toda sorte de enfermidades, desde uma dor na unha até um câncer, até qualquer outra doença. Tu podes, Senhor. E o teu nome, o nome de Jesus Cristo, nos foi dado. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, se há algum irmão entre nós nessa noite que sofre de alguma enfermidade, que essa caia por terra no nome de Jesus Cristo, porque é vontade do Senhor que sejamos e que estejamos sarados e curados. E se há alguém que nós conhecemos, apresentamos eles agora em nome de Jesus, para que essas pessoas sejam curadas pelo nome de Jesus Cristo. Neste nome há poder, neste nome há poder. Ele mesmo, Jesus, o Cristo, carregou sobre si todas as nossas doenças, carregou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Nós somos curados, Pai. Declaramos a tua vida, a Zoe, a tua própria vida habitando dentro de nós. E essa vida produz vida. As tuas palavras são saúde para o nosso corpo, são refrigério para os nossos ossos. Declaramos saúde divina sobre esta igreja, saúde divina sobre a vida dos nossos irmãos, saúde divina na vida daqueles que nós conhecemos. Que o teu poder caia e venha sobre cada uma dessas pessoas agora, em nome de Jesus. E cremos, Senhor, na cura instantânea, na cura que é imediata, na cura que acontece agora, em nome de Jesus. Nós cremos e declaramos com fé em nosso coração, em nome de Jesus, que a tua saúde habite em nós, entre nós, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.